Olá, bom dia, muito bom dia, que alegria ter você aqui comigo, mais uma manhã, mais um devocional, hoje 8 de fevereiro de 2022, seja muito bem-vindo ao nosso devocional que acontece de segunda a sexta, aqui às 7 da manhã, no canal da Casa do Pai, Igreja Cristã. Estamos aí seguindo na maratona de leitura bíblica do Antigo Testamento. E você, deixa eu conferir aqui o áudio, aumentar aqui, melhorar um pouquinho. Aqui, espera um pouquinho. Pronto, agora sim. Já um pouquinho melhor, fazendo aqui os nossos ajustes para uma excelente qualidade, para a honra e glória do Senhor. Todos os dias, de segunda a sexta, a nossa maratona de leitura bíblica do Antigo Testamento. Estamos aí no livro de Jó, porque estamos lendo por ordem cronológica, e você é o meu convidado para vir conosco ler a Bíblia, todo o Antigo Testamento. Já lemos o ano passado o Novo Testamento e agora, na maratona, estamos lendo aí 3, 4 capítulos por dia, rapidinho. Nós vamos estar chegando lá no mês de outubro, finalzinho de outubro, começo de novembro, cruzando a reta de chegada. Vem comigo, vamos juntos aprender mais e mais à luz da palavra de Deus. Um grande beijo para você que me acompanha. Hoje nós não vamos ter aqui o Bom Dia ao vivo, porque eu já deixei esse programa gravado para você. Hoje estão começando as aulas no Colégio Batista do Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca, e eu já, agora, às 7h30 da manhã, já preciso estar ali no colégio recebendo as crianças. É uma grande alegria e eu tenho certeza que através da educação nós podemos cumprir aquilo que é a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e mesmo depois de grande, ela não se desviará dele. Então, ore pelas nossas crianças, invista naquilo que é a educação. Essa semana eu vi um post que dizia assim: leve o teu filho para a igreja hoje, para que você não tenha que levar o nome dele para a igreja amanhã. E essa questão justamente da educação é algo vital. Por quê? Porque quando nós comparamos o tempo que os nossos filhos passam na igreja e na escola, nós vamos ver que o tempo da escola é muito maior, semanalmente falando, e aí então está a necessidade de investirmos mais e mais na educação das nossas crianças. Hoje também, 8 de fevereiro, é um dia especialíssimo, porque na nossa lista dos aniversariantes dessa terça-feira, tem aí o meu irmão Lairi Lafayette, e eu quero deixar aqui um grande beijo para o meu irmão mais novo, ele que nasceu em 1968, está completando aí 54 anos de vida. Meu irmão Lairi, Deus te abençoe, que a graça, a unção, o poder do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que você veja todo o bem do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Pegue aí o teu material de anotação, pega a tua Bíblia e vem comigo, vamos juntos aprender mais e mais à luz da palavra. Jó capítulo de número 17, Jó capítulo de número 17, o meu destaque vai aqui para o versículo de número 9. Jó capítulo de número 17, destacando aqui o verso de número 9, quero colocar aqui para você na tela, deixa eu criar aqui essa publicação, ok? Pronto. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Uma promessa do livro de Jó para aquele que anda em justiça. O justo segue o seu caminho e o puro de mãos cresce mais e mais com força. Um golinho do café aqui. Finalzinho desse café antes que ele esfrie mais ainda. Pegou aí a Bíblia, material de anotação, hoje Jó 17 a 20. Eu quero compartilhar com você aqui
no capítulo de número 17, algumas situações e entendimentos que o Espírito trouxe ao meu coração. Uma grande dificuldade que nós temos como ser humano é conciliar o conhecimento do amor de Deus com o sofrimento dos seus filhos aqui na terra. Se Deus ama tanto o homem, como é que o homem, o seu filho, ele pode sofrer aqui na terra? Por que que Deus não faz nada? Por que que Deus não interfere? E de onde vem essa dificuldade? Essa dificuldade ela vem do seguinte: se nós cremos que Deus nos ama, a nossa mente natural ela pensa o seguinte: então os filhos de Deus não deveriam sofrer. Se Deus é tão poderoso, ele deveria livrar-nos do sofrimento. E aí então o livro de Jó, ele quebra justamente com esses conceitos que nós temos formados previamente por Deus, são pré-conceitos. Quando vemos o diálogo de Jó com os seus amigos, quando nós vemos toda a informação do contexto do texto, nós temos a oportunidade, então, de conhecer mais e mais ao Senhor. Certa vez, eu vi uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes, que dizia o seguinte, falando aí sobre Jó: é bem verdade que ninguém compreendeu a saga de Jó. Satanás estava errado. Por quê? Porque pensou que um homem não poderia amar a Deus mais do que o dinheiro, a família e a própria vida. Então, pastor Hernandes Dias Lopes, ele mostra aqui que Satanás estava errado, porque ele falou, não, mais do que o dinheiro, mais do que a família, mais do que a própria vida, ele não ama a Deus. E Jó mostrou que amava assim. A mulher de Jó, ela estava errada, porque ela pensava o seguinte: quem é que vai adorar a Deus no seu sofrimento? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Os amigos de Jó, Elifaz, Zofar, Bildade, estavam errados. Porque qual era o conceito deles? Jó estava sofrendo por algum pecado. E até mesmo o próprio Jó estava errado, porque ele pensava o seguinte: Deus deve ter uma causa para me afligir. E justamente, Deus não precisava de uma causa para atingir a Jó. O que eu aprendo dessa citação do pastor Hernandes Dias Lopes? Nossa interpretação, nosso entendimento sempre vai estar equivocado sem nós entendermos qual é a interpretação de Deus. E aqui, no versículo 1, o que eu vejo aqui em Jó, capítulo 17, verso 1? O destino traçado pelo sofrimento, ele só apresenta a sepultura como esperança. É isso que fala aqui no versículo 1. Deixa eu abrir aqui para você, para poder nós entendermos melhor aqui, ok? Deixa eu ler aqui na nova versão internacional, Jó 17, Jó diz assim: meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a minha sepultura me espera. A esperança de Jó qual era? A sepultura. Errado. Errado. Aquele aí eu quero dizer para você, né? Eu disse aqui errado, eu já acabei trazendo a resposta, até mesmo que não deveria. Deixa eu restaurar aqui a minha observação. Ainda que o entendimento de Jó o levasse a ter a sepultura como esperança, aquele que tem ao Senhor, que teme ao Senhor, ele vai ter essa certeza no seu coração. Estou aqui empolgado com a leitura de Jó. Aquele que teme ao Senhor, ele vai ter essa certeza no seu coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Eu posso ter problemas aqui na terra, mas eu tenho a certeza da minha salvação. Ok? É isso que Jó 17 fala. O destino
traçado pelo sofrimento, ainda que me faça sofrer, a morte me dá uma certeza de paz e vitória. Eu vou além da sepultura, ok? O servo de Deus vai além da sepultura. Jó dizia aqui no verso 17, a minha esperança é a sepultura. E aí nós vemos que o entendimento de Jó estava restrito, porque o nosso entendimento no Senhor nos leva além da sepultura. E aí eu leio para você os versículos 13 a 16. Ora, se o único lar pelo qual espero a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo à corrupção mortal, você é o meu pai, e aos vermes, você minha mãe e minha irmã, o próprio Jó pergunta, onde está a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Pois é, Jó, em Cristo Jesus nós podemos enxergar além. A morte não tem poder sobre a nossa vida. Aleluia. Dói, dói. É difícil, é. Mas como eu disse no começo desse estudo, somente nos aproximando de Deus é que nós podemos compreender um pouquinho a pontinha do iceberg daquilo que é o propósito do Senhor. Versículo de número 18, meu destaque, ou melhor, capítulo de número 18, o meu destaque vai para o verso de número 21, verso esse que eu publico aqui para você. Opa, onde está? Aqui, sim, vamos lá, ok, pronto. Agora, capítulo 18, verso 21, tais são, na verdade, as moradas do perverso. Esse é o paradeiro daquele que não conhece a Deus. Amém? Jó, capítulo 18, o último versículo, o verso 21, assim é a habitação do perverso, essa é a situação daquele que não conhece a Deus. No capítulo de número 18, Bildade o Suíta, Bildade que era da região de Suá, ele começa então, um dos amigos de Jó, ele começa a se manifestar. E ele começa o seu discurso da seguinte maneira: quando é que você vai parar de falar, Jó? Proceda com sensatez e depois nós poderemos conversar. Bildade, ele vai aqui conversando com Jó e ele faz aqui uma espécie ao longo do capítulo de trocadilho, quando ele diz que Jó caçava palavras para tentar convencer a ele próprio e a seus amigos, e ele descreve aqui a sorte do perverso usando de metáforas relacionadas à caça de animais. Você vai ver isso aqui ao longo do capítulo de número 18. Ele vai falando aqui sobre a armadilha que pega pelo calcanhar, o laço que o prende firme. No versículo 9, no versículo 10, ele fala do nó corrediço que está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha em seu caminho. Então, Bildade vai usando aqui essa metáfora para tentar explicar o discurso de Jó. Jó, você está tentando aí usar palavras para nos persuadir, mas a sorte do perverso, ela é semelhante ao animal que é caçado. E Bildade começa o capítulo 19 trazendo uma reclamação. A incompreensão do discurso de Jó. Esse homem moribundo, exausto pela dor. E o que eu vejo aqui no capítulo de Jó? Jó, ele não duvida da capacidade dos seus amigos, mas ele era sincero. Ele fala da sua condição.
E ele diz: eu estou sofrendo também pela falta de compaixão de vocês. Mas quanto mais Jó tentava mostrar isso para os seus amigos, mais eles se fechavam no próprio orgulho e tapavam os ouvidos para não ouvir Jó. E quando Bildade ele fala aqui do homem perverso, no capítulo 19, ou melhor, no capítulo 18, ele não está usando como exemplo alguém de fora, ele está falando sobre Jó. Bildade traz a culpa da desgraça de Jó para ele próprio. Jó, sabe, olha, você está vivendo isso porque você é a presa. Lembra que eu falei do trocadilho? Você vai ver isso, você verá isso bem claro aqui no capítulo 18. Você está sendo caçado. Você, Jó, é que está sendo caçado. E no verso 21, eu torno a ler para você aqui, no verso 21, ele termina dizendo: essa é a situação de quem não conhece a Deus. Bildade traz essa condição para Jó: você não conhece a Deus. Às vezes, nós vamos nos deparar com pessoas que têm os seus próprios conceitos, e nós precisamos aprender aqui com Bildade a nos colocarmos no lugar da pessoa, antes de nós falarmos. Será que Jó realmente não conhecia Deus? E aqui já, chegando quase que na metade do livro, nós podemos dizer que, ainda que Jó falasse no final, eu não te conhecia plenamente, Jó era um homem que conhecia ao Senhor, porque passou por tudo e não blasfemou contra Deus, não seguiu o conselho da sua mulher. Então, antes de nós rotularmos uma pessoa, nós devemos pensar bem e termos empatia, misericórdia, nos colocarmos no lugar dela. Capítulo 19, Jó traz a resposta, não apenas à Bildade, mas aos seus amigos: até quando vocês continuarão a atormentar-me e me esmagar com palavras? Jó 19, versículo de número 2. Qual é a diferença da vida do cristão para a vida do ímpio? A nossa vida tem esperança. E como eu disse no capítulo 17, a nossa esperança, ela vai além da morte. Agora, ter esperança não quer dizer que não haverá sofrimento. Haverá sofrimento, sim, mas nós temos uma expectativa elevada. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós vamos ver? Que os pais da fé, eles passaram por lutas e adversidades. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que muitos se tornaram mártires por causa daquilo que eles acreditavam. E na história moderna da igreja, nós vamos ver que John Huss, por exemplo, foi queimado vivo. John Wycliffe foi perseguido. William Tyndale, eu estou dizendo de nomes aqui que você pode depois pesquisar na internet. Ontem assisti um filme com a Bispa Suami, o nome do filme é 13 Horas, que conta de um atentado no dia 12 de setembro de 2012 a uma embaixada americana que havia na Líbia, e ali, então, eles retratam a morte de um diplomata, de um embaixador. E depois eu fui pesquisar na internet e ver a história daquele homem. E o filme, como é baseado em fatos reais, retratava justamente aquela situação. Pega hoje um tempinho, para e veja um pouquinho na internet da biografia desses homens. John Wycliffe, John Huss, William Tyndale, homens que enfrentaram a morte por aquilo que eles acreditavam. E os que não enfrentaram a morte foram difamados, como, por exemplo, Lutero, acusado pela igreja, acusado pelo Estado, mas o que nós vamos ver é que eles resistiram, por quê? Porque tiveram esperança.
Se Jó não tivesse esperança, ele teria dado fim à sua vida ou desistido de Deus. Esperança é algo que precisa ser real no nosso coração. O sofrimento é real? É. Amém. A tua esperança precisa ser maior. Jó, ele é para mim o exemplo de como eu devo enfrentar a dor. Ai, bispo, mas eu não quero enfrentar a dor. Mas o dia que você tiver que enfrentar, a minha pergunta é: como é que você vai enfrentá-la? Que aprendamos com Jó. Como nós vamos enfrentar a dor. E o livro de Jó, até aqui no capítulo 19, me ajuda a entender muitos mistérios sobre aquilo que incomoda muitas vezes a nossa paz, a nossa alegria e a nossa felicidade. Alguns exemplos aqui do sentimento de Jó. Eu fiz aqui uma anotaçãozinha rápida no capítulo de número 19. Nos versos 1 a 4, ele se sente esmagado pelas palavras cruéis dos seus amigos. Aí no verso 6, ele fala que ele se sente como um animal que está preso numa rede. No verso 7, como um réu no tribunal. No verso 8, como um viajante que está impedido de seguir o seu caminho. No verso 9, como um rei que foi destituído e perdeu o seu trono. No verso 10, como uma construção devastada, como uma árvore extirpada, ainda no verso 10. Versos 11 e 12, como a cidade cercada. Do 13 ao 22, isolado, solitário. E nos 23 ao 29, motivado pela esperança. A despeito de tudo, Jó, capítulo 19, nos últimos versículos, ele fala da sua motivação. Verso 27. Eu o verei com os meus próprios olhos. O meu corpo vai ser destituído e sem carne, diz Jó. Mas eu verei a Deus, verso 26. Verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. E vocês dizem, a raiz do problema está nele. Vocês verão, diz Jó, a justiça do Senhor. E por fim, caminhando aqui para o capítulo de número 20, já no finalzinho do nosso estudo, daqui a pouquinho eu quero estar orando por você e com você. Zofar agora, o Naamatita, assume a tribuna do discurso. Zofar, da terra de Naamat, ele vem agora falar para Jó. E o discurso de Zofar, como eu disse anteriormente, tem uma semelhança com o de Bildade e o de Elifaz. Ele tapa os ouvidos à voz do aflito. Jó tentava falar na sua defesa, mas o seu clamor, ele era ignorado. Parece que os amigos de Jó tinham uma necessidade, acusá-lo. A despeito do cenário, que deveria até mesmo comovê-los, parece que o interesse maior deles era acusar a Jó. Jó já estava sendo julgado antes mesmo de qualquer tribunal por conta daquilo que eram os seus amigos. Não, Jó, você está passando isso por causa daquilo que é o pecado. Por que esse pensamento nos amigos de Jó? Porque a mente deles era limitada na verdadeira compreensão daquilo que é o caráter de Deus. Me lembra muitas vezes o sentimento de uma criança quando diz assim: eu não gosto disso. Ela não provou, ela nem usa o nome da situação, talvez se referindo, por exemplo, ao brócoli, ao espinafre. Ela já fala: eu não gosto disso. Por quê? Porque ela não conhece. Não é que ela saiba qual é o sabor, é que ela não conhece. Assim também é muitas vezes
com relação ao caráter de Deus. Emitimos o nosso preconceito porque não conhecemos ao Senhor, não seguimos o conceito de Oséias. Aqui em Jó, no capítulo 20, enquanto os amigos de Jó continuam insistindo que o que ele estava vivendo era juízo de Deus, porque havia pecado na vida dele, eu olho para Jó e eu vejo o quê? Alguém que era sincero e mantinha a sua integridade diante de Deus. Jó, no capítulo 19, ele fala do seu sofrimento e no final o que ele fala? Eu vou ver a Deus. Ainda que eu venha a morrer dessa situação, eu verei ao Senhor. Nada podia abalar o amor e a confiança do Deus que Jó conhecera nos tempos da sua prosperidade. Quando nós vemos a Escritura, a Bíblia, estamos lendo aqui, eu olho assim, eu penso, é a maneira que temos uma das maneiras que temos de conhecer ao Senhor mas, querido, querida, ainda é muito pouco, é apenas um vislumbre, é como Paulo fala, estamos vendo por espelho. Ainda estamos vendo pouquíssimas coisas, enxergando pouquíssimas coisas. E aí eu olho, por exemplo, para o Novo Testamento, eu vejo ali a história de Cristo. O que eu vejo? Eu vejo que Jesus ele enfrenta provas, ele enfrenta perseguições, mas mesmo nesses vislumbres eu consigo entender o que é que dava vitória para Cristo. Era o seu relacionamento com o Senhor. No deserto, no dia a dia, nas tentações, mas não havia nada que pudesse subjugar aquele que escolheu ser semelhante ao Laerte, mas não abriu mão da sua condição com Deus. Por isso que Filipenses 4,13 é um dos versículos que eu gosto muito, porque Paulo ali fala, eu tudo posso, não na minha força, mas naquele que me fortalece. Esse era Jesus Cristo aqui na terra. Eu posso vencer a tentação, eu posso vencer as críticas, eu posso realizar milagres. Por quê? Porque o Senhor, ele me fortalece. Então, traçando esse paralelo entre Jesus e Jó, eu vejo que a comunhão diária com o Deus eterno os fortalecia. E o meu desejo é que esse devocional, ele seja um start. Querido, hoje quando eu acordei de madrugada, ainda não era 5 horas da manhã, eu acordei, eu me lembrei de algo que eu comentei com a bispa essa semana e que Deus tem colocado no meu coração. A palavra ela fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Então saiba que o Senhor está perto daqueles que o buscam. Não fique esperando, não fique aí aguardando, não fique trazendo desculpas diante do Senhor e achando que isso ou aquilo, mas desenvolva você o teu relacionamento com o Senhor. Por quê? Ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, você vai descansar à sombra do Onipotente. Busque o Senhor, porque você é herdeiro da promessa. Bom dia e que Deus te abençoe. Chegando aqui na reta final do nosso devocional, eu quero então orar com você. Você que pode, pare aquilo que você está fazendo, vem comigo, vamos juntos orar ao nosso Deus. Paizinho, eu te louvo e eu te agradeço. Obrigado, meu Pai, por essa leitura do livro de Jó, pela iniciativa dos teus filhos de buscarem a tua palavra. E a cada dia irmos lendo aí uma pequena porção daquilo que é a Bíblia Sagrada, daquilo que é a tua palavra para nós. Ensina-nos, ó Deus, a termos um relacionamento mais e mais profundo contigo a cada dia, Pai. Desperta em nós esse desejo de comunhão.
Dá-nos da tua graça e da tua bênção. Abençoa a nossa nação, o Brasil. Sara essa terra. Abençoa os governantes. Abençoa a tua igreja, os missionários. Desperta o teu povo para a adoração, para a comunhão, para o serviço, para o evangelismo, para as missões. Dá da tua graça. Abençoa as famílias, o marido, a esposa. Livra do mal. Opera com o teu poder e a tua unção. Restaura o relacionamento, traz paz no coração, põe da tua bênção e da tua graça. Guarda os nossos filhos, guarda as nossas crianças, dá a eles amor pela tua obra, dá a eles o desejo de estarem na tua casa, livra da má companhia, da confusão de gênero, dos enganos da internet, das mentiras de Satanás. Visita o teu povo com a tua cura, visita os hospitais, as UTIs, põe da tua unção, do teu poder, livra do mal. Que hoje seja um dia de boas notícias nessa questão de saúde, que diagnósticos sejam revertidos. Dá graça, Senhor, ao teu servo Domingos hoje fazendo hemodiálise. Guarda pelo teu poder, faz o teu milagre e o teu sobrenatural. Cura o fígado, o rim, o pâncreas, a vesícula, o baço, a próstata, a bexiga. Livra do câncer, da metástase, do tumor, tira as dores no corpo. Livra da tendinite, meu Deus. Opera com o teu poder. Os teus servos que têm cirurgias marcadas e estão dependendo de algumas liberações, faz o teu sobrenatural. Dá da tua graça, do teu poder. Abençoa a mamãe e o bebê, prepara o parto, a cirurgia e a gestação. Guarda os que estão viajando. Guarda o profissional da saúde, da educação, o profissional da segurança, o policial, o motociclista, o motorista. Livra do acidente. Guarda a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, o meu neto, os meus pais, os meus sogros, ó Deus. Abençoa pelo teu poder. Faz obra de milagre. Abençoa os aniversariantes desse 8 de fevereiro. Meu irmão Lairi, o Nego Som, Senhor, o Edson Franco, a Thaís Amaro, o Michel Oliveira, Senhor, a Marinalva Bueno, meu irmão Eduardo Custódio, Deus te abençoe, o Ademir Silva, a Arlene Gomes, a Tauane Félix, a Fernanda Nascimento, a Isabelle Macedo, a Aline Prates. Surpreende com alegrias, faz o teu milagre, enxuga dos olhos a lágrima, da família para o solitário. E de tudo que o Senhor fizer, nós vamos te dar a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado, Paizinho. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um excelente dia para você, que Deus te abençoe. Clique no like, clique no gostei. O vídeo de ontem teve, em média, umas 70 visualizações. Eu sempre olho isso e nós tivemos metade 50% de likes. Clique no like agora, não esqueça disso, é importante, porque dá moral para esse vídeo junto ao YouTube. A tua interatividade é muito importante. Compartilhe também o link dessa transmissão. Vamos juntos aprender mais e mais à luz da palavra de Deus. Amanhã nós continuamos a nossa maratona, quarta-feira, dia 9 de fevereiro, estaremos juntos às 7 da manhã, lendo aí Jó 21 em diante. Você é o meu convidado mais do que especial. Que Deus te abençoe, que a graça, a unção e o poder do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Valeu, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.